muito tempo atrás, um xamã chamado Quelora ele era cego e gostava muito de dormir, mas sua esposa não gostava nada disso. Ela sempre ficava brava porque quando ele dormia, ela que tinha que fazer as coisas. Mas quando ele ouvia um grito de uma ave chamada Mergulhão do Norte, ele acordava e partia em uma aventura para descobrir onde ele estava. E ele sempre voltava com muita fome, machucado por causa dos galhos e muito sujo. Quando o outono chegou, ele tava muita escassez de comida, os fazendeiros não estavam conseguindo plantar direito, e ainda por cima tinha lobos atacando a aldeia. Aí, quando os lobos foram começar a atacar, o xamã pediu para a esposa dele pegar o arco dele e conduzir ele até a floresta para ele atirar no lobo maior e defender a vila. Ninguém acreditou nisso, mas quando o xamã foi até a floresta, ele atirou no lobo maior com o seu arco que estava com um encantamento que todo inimigo que ele mirar irá ser acertado. Depois de muito tempo, o xamã ouviu outro grito de Mergulhão do Norte e ele foi até lá. E nisso que ele foi até lá, o Mergulhão do Norte, ele não sabia a altura, mas ele sentiu que tinha alguma coisa muito grande na frente dele. Aí ele ouviu o grito falando: "Suba em cima de mim e eu farei você ver." Então o xamã foi lá, montou no bicho e o Mergulhão do Norte foi passando por debaixo da água, e cada vez que ele passava debaixo da água, a visão do xamã melhorava um pouco. E nisso, depois de uns 10 minutos fazendo isso, o xamã já conseguia enxergar. E ele tirou o colar dele e entregou para o Mergulhão do Norte e saiu. Aí quando ele chegou na aldeia, ninguém acreditava que ele estava conseguindo ver de novo e achavam que isso era um milagre. Mas outra coisa que eles perguntaram era onde estava o colar, mas o xamã não respondeu essas perguntas. Oi, meu nome é Débora e eu vim falar sobre o conto O Carpinteiro, o Demônio e o Trovejador. Eles fizeram uma viagem muito longa e eles dividiram os trabalhos. O trovejador, ele falou que lançaria raios para que nenhum animal viesse atacar eles. O carpinteiro ia preparar comida e o demônio ia pegar a comida. Enquanto eles faziam essa viagem, eles decidiram parar em um lugar que tinha terra boa e fizeram uma cabana e plantaram os nabos. E nisso que eles plantaram o nabo, eles foram dormir, porque estava tarde, e no dia seguinte, eles descobriram que alguém tinha roubado a plantação deles. E o trovejador ofereceu para olhar a plantação durante a noite, e ele fez isso. E no dia seguinte, ele acordou todo machucado e só tinha escutado uns barulhos. E o demônio, ele se ofereceu para olhar a plantação e ele só ouviu também e acordou todo machucado. E no dia seguinte, o carpinteiro decidiu se oferecer para olhar a plantação e o demônio e o trovejador riram dele. Mas mesmo assim ele foi. E ele cortou um tronco, deixou do lado e começou a tocar o violino dele. Aí a megera chegou, ele começou a tocar o violino mais e ela se encantou
quando ele estava tocando violino, e ela pediu para ele ensinar ela a tocar. Aí o carpinteiro falou que queria ver as mãos dela para ver se eram finas o bastante. Ele viu e falou que o único jeito de afinar os dedos dela era pondo no tronco que ele tinha cortado, e ela fez isso porque ela queria muito tocar violino também. E nisso o carpinteiro pegou a cunha que ele tinha deixado do lado e bateu com muita força na madeira. E ela ficou implorando para tirar ela de lá. E antes dele tirar ela, ele pegou todas as coisas dela, o chicote e a carroça de ferro. Aí ele tirou ela e ela nunca mais roubou os nabos. E depois que ela parou de roubar os nabos, depois de um tempo, eles decidiram sair da cabana. Só que eles perceberam que a cabana estava muito confortável e bonita para ser deixada. Então, um deles queria ficar. Só que aí eles decidiram que quem assustasse os outros dois iria ficar com a cabana. Aí o demônio foi lá, soltou raios e trovões e o trovejador saiu correndo de medo. No outro dia, o trovejador ele saiu e soltou uma tempestade que quase caiu o telhado. E o demônio saiu correndo. E o carpinteiro continuou tranquilo. No dia seguinte foi a vez do carpinteiro. O carpinteiro ele pegou a carroça de ferro e o chicote e começou a fazer barulhos. E os dois ficaram morrendo de medo porque lembraram do que eles tinham ouvido no dia que eles ficaram para vigiar a plantação e saíram correndo. E o carpinteiro ficou com a cabana. Meu nome é Gabriel Lucas e eu vim contar sobre a história da terra de Mictlã. No começo, o deus Ometeute criou a primeira era do sol. Nela tinha o sol. E uma gigante jaguar foi lá e comeu ele. E começou assim a segunda era do sol. Nela já existiam os humanos. Mas os vendavais chegaram e destruíram tudo. E veio assim a terceira era do sol, onde os humanos amavam a água. Então assim, quando veio um dilúvio, todos morreram. E começou a quarta era do sol, que só havia treva. Então assim, um dos filhos do deus, Quetzalcoatl, ele queria os ossos humanos para reviver eles. Então ele foi e falou com seu irmão gêmeo, Xolote, para eles investigarem onde é que estavam os ossos. Então, conversando com os outros deuses, descobriram que estava na terra de Mictlã. Então, lá só podia se entrar com um guia cachorro. Então, Xolote mudou de forma para um cachorro e, junto com Quetzalcoatl, foram até a terra. Ao chegar lá, o rei de lá prometeu falar com eles. Então, Quetzalcoatl decidiu ir sozinho. Ao chegar lá, ele perguntou se poderia levar os ossos, mas Mictlã o desafiou. Se ele conseguisse soprar uma concha entupida de areia, ele conseguiria os ossos. Então assim, ele deu a concha. Então assim, ele e seu irmão Xolote armaram uma armadilha. O Xolote se disfarçaria de seu irmão e fazeria o desafio, enquanto Quetzalcoatl iria pegar os ossos para repovoarem a terra. Então foi assim. O Xolote se disfarçou de seu irmão e fez o desafio. Rodou em volta do trono do rei, soprando a concha. Mas no final falou para o rei que desistiu e foi embora. Enquanto Quetzalcoatl pegava todos os ossos, ele caiu numa das armadilhas do rei e caiu em cima dos ossos, quebrando eles. Então assim, Xolote viu isso e ajudou seu irmão. Mas então assim, eles fugiram e saíram de Mictlã. Então lá fora, Quetzalcoatl fez um corte no seu braço, deixou cair sangue nos ossos e conseguiu repovoar a terra. Débora, qual foi a história que você mais gostou? Olha, na minha opinião, foi a do Gabriel Lucas, que é sobre a terra de Mictlã. Gustavo, qual foi a história que você mais gostou? Tá bom. Mictlã? Tá bom. Também gostei.
qual foi a que você mais gostou? É o que você contou. Tá bom. E a que eu mais gostei também foi a Terra de Mictiplan. Ah, estamos unânime. E foi isso aí o É, foi podcast. Essa. Tchau. Tchau. Tchau, galera.